Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Seja bem-vindo a mais esta aula do nosso curso sobre a história da igreja. Nós já falamos nas duas aulas anteriores a respeito do contexto histórico, alguma coisa a respeito do contexto histórico na época da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Conhecemos também alguns elementos, algumas informações a respeito da cronologia da sua vida. E hoje, nessa terceira aula, nós vamos começar a conhecer a igreja primitiva, a primeira comunidade cristã. Mas para isso é preciso que nós entendamos primeiro da onde surgiu a igreja. A igreja cristã, a igreja católica, ela nasceu da vontade humana, ela nasceu da iniciativa de um homem, de um grupo de pessoas, ou ela é uma revelação divina trazida pelo seu próprio Filho, pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então eu convido você a assistir esse trechinho do filme Pedro e logo em seguida a gente dá continuidade. Quem dizes que eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Você foi abençoado. Abençoado. Simão, filho de Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, e sim o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta rocha construirei a minha igreja. Então esse trechinho que você acabou de assistir está relatado, está narrado lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. E aí nós encontramos aquilo que eu costumo chamar de ata da fundação da Igreja Católica. Então, como você viu, a igreja está narrado na Bíblia. É interessante que Marcos e Lucas também trazem esse episódio, só que eles não mencionam a fundação da igreja. Mateus já vai um pouco além na sua narrativa. Então por aí a gente aprende, a gente entende que a igreja não nasceu da vontade humana, mas da vontade divina. E essa vontade divina só foi possível de se realizar no mundo a partir da profissão de fé do homem. Foi depois da profissão de fé de Pedro, que falou em nome de todo aquele grupo de apóstolos, em nome de todos aqueles seguidores de Jesus, que Jesus disse realmente, então eu vou fundar a minha igreja. Sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E todo aquele discurso, toda aquela belíssima mensagem que nós já conhecemos, que está lá no capítulo 16 de Mateus. Então a Igreja Católica não nasceu da vontade humana, ela é a realização da vontade divina através de Jesus Cristo na humanidade. Como já disse São Paulo na carta aos Efésios, também na carta aos Colossenses, Cristo, Filho de Deus, é a cabeça dessa igreja. E o corpo somos nós. Né? Primeiro aqueles 12 apóstolos e toda aquela comunidade que estava reunida em torno de Jesus, e hoje cada um de nós, membros da igreja, nós que participamos dos movimentos, associações pastorais, dos grupos dentro da igreja, fazemos parte desse corpo. Essa grande igreja, que é divina por ter Cristo como cabeça e por ser fruto da vontade de Deus, e que é pecadora, porque tem em nós, os homens, a humanidade e o seu corpo, né, que estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então a igreja nasceu da vontade de Deus. Esta é a primeira verdade que nós precisamos conhecer para conhecer a história da igreja. Depois daquele episódio ali em Cesareia, Jesus continuou as suas atividades junto com seus discípulos, com seus apóstolos, até chegar ao momento da sua condenação, da sua morte, crucificação e da sua ressurreição. Como nós vimos no vídeo anterior, a morte de Jesus deve ter se dado provavelmente em 7 de abril do ano 30. Então 2 dias depois, no domingo, dia 9 de abril, Jesus aparece vivo, ressuscitado aos seus amigos. Então a partir do dia 9 de abril do ano 30, aquela comunidade formada em torno de Jesus, ela começa a se reestruturar. Porque no momento da condenação, da morte, ali houve uma dispersão. Houve uma quase decomposição daquela comunidade. Porque aquele que eles acreditavam ser o mestre, ser aquele que viria a restaurar o reino de Israel, morreu, foi condenado, foi crucificado, estava sepultado.
Então 2 dias depois Jesus aparece ressuscitado, glorioso, vivo, aparece aos seus amigos, aparece a muitas outras pessoas. Então a partir daquele dia 9 de abril, essa comunidade começa a se recompor. Lá em Atos capítulo 1, versículo 15, nós vamos perceber que esse grupo contava com mais ou menos 120 pessoas. Então a primeira igreja, a primeira comunidade cristã, ela se compunha de mais ou menos 120 pessoas. E essas 120 pessoas, essa primeira comunidade não estava reunida apenas em Jerusalém, mas em vários outros lugares da Palestina, porque depois da ressurreição e antes da ascensão, Jesus apareceu em vários lugares, apareceu em Emaús, apareceu em vários outros lugares da Palestina. Então, esta primeira comunidade cristã, ela já tinha a sua base, vamos dizer assim, em Jerusalém, porque é onde estavam os apóstolos, mas ela também estava espalhada por em várias partes da Palestina. Até que na festa de Pentecostes daquele ano, segundo o padre Franco Pierini, na sua obra Curso de História da Igreja na Idade Antiga, esta festa de Pentecostes deve ter se dado lá por volta do dia 28 de maio do ano 30. E a festa de Pentecostes, para quem não sabe, era a comemoração que os judeus faziam do grande presente que Deus havia dado aos seus antepassados no Monte Sinai, quando eles saíram do Egito e Deus deu a eles, através de Moisés, os mandamentos, as tábuas da lei. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos, e conta como Moisés recebeu esses mandamentos escritos por Deus e desceu da montanha e os pronunciou a todo o povo israelita reunido aos pés do Monte Sinai. Então, todos os anos, os judeus celebravam a festa de Pentecostes. Pentecostes porque ela acontecia 50 dias após a Páscoa. E era a festa em que eles comemoravam, então, o recebimento da lei de Deus. Essa festa de Pentecostes do ano 30, nós encontramos relatada na Bíblia, lá a partir do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. Então tem todo aquele episódio que nós conhecemos, né, dos apóstolos reunidos, Maria estava junto com eles. Então veio do céu aquele barulho como se fosse um trovão, ou como se fosse um vendaval, né, e apareceu aquela bola de fogo que se dividiu e foi pairar sobre as cabeças dos presentes. Então, acontecendo ali o batismo do Espírito Santo e o início da atividade apostólica. Então, se Mateus 16 é a ata de fundação da igreja, Atos 2 nos conta o início da atividade apostólica. Esse corpo de Cristo que é a igreja, que é a humanidade, que somos nós, povo reunido, que começa a trabalhar. Em Atos 2, na festa de Pentecostes do ano 30, a igreja começa a sua atividade missionária, a sua atividade apostólica, que perdura até os dias de hoje. E que, segundo Jesus profetizou lá em Mateus 16, não terá fim, porque nada neste mundo, nem em outro mundo, poderá desmanchar, poderá destruir aquilo que Deus construiu, que é a sua igreja. Nessa festa de Pentecostes, então, nós lemos ali, Pedro, depois de experimentar essa maravilha, esse batismo, ele sai até a praça e ele prega com um ardor muito grande, entusiasticamente, a respeito de Jesus, a respeito de quem é Jesus e de qual é a vontade de Deus para todos nós. E então diz a Bíblia que naquele dia juntaram-se a ele mais de 3.000 pessoas. Na festa de Pentecostes, que foi, vamos dizer, o start da atividade da igreja, essa mensagem de Cristo ela já pôde ser distribuída, já pôde ser propagada para vários cantos do mundo, não só na Palestina. Porque, como nós sabemos, a festa de Pentecostes acontecia em Jerusalém. Jerusalém era o centro do judaísmo. Judeus de várias partes do mundo se reuniam em Jerusalém. No mesmo capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte: entre nós apartos, moradores da Pártia, medos, moradores da Médias, elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, de Roma. Então havia judeus de várias partes do mundo até então conhecido naquela época. Então você pode acompanhar aí no mapa, o mapa do Pentecostes, vamos dizer assim, está ali no centro
em vermelho a Palestina, né, a região da Palestina, Jerusalém, e várias setas apontando vários pontos, né, vários lugares do mundo. Você pode ver aqui da esquerda para a direita, começando aqui pelo Egito, né, lá na Líbia, no litoral da Líbia, a cidade de Cirene, lá na Península Itálica, Roma, né, aqui na Ásia Menor, a Panfilha, Creta, na ilha de Creta na Grécia, o Ponto, a Capadócia, depois lá a Média, lá já no Extremo Oriente, a Elam, a terra dos Elamitas, né, no território persa, a Mesopotâmia, que é onde, né, hoje situa-se o Iraque, e aqui na Arábia, né, na Arábia, onde hoje é a Arábia Saudita. Então, havia judeus em todos esses cantos, em todos esses pontos e em muitos outros, mas esse mapa foi tirado daquilo que o livro dos Atos nos relata, né, que eu acabei de ler. Então, os judeus de todos esses pontos aqui estavam reunidos em Jerusalém naquele dia da festa de Pentecostes. Por que esses judeus vinham de várias partes? O que eles estavam fazendo nessas cidades, nesses países? Lá no Antigo Testamento nós conhecemos aquele momento marcante, trágico da história dos judeus, dos israelitas, quando houve a dispersão, a diáspora, depois com a invasão dos babilônios. Então eles foram exilados na Babilônia e muitos se dispersaram pelo mundo. E esses judeus que se dispersaram, que se espalharam pelo mundo, eles levaram os seus costumes, levaram a tradição judaica para os lugares onde eles foram viver, onde eles foram morar. E lá eles fundaram núcleos, comunidades judaicas. Então nas festas principais do judaísmo, eles faziam aquela peregrinação, eles eram também romeiros, né, de cada lugar onde eles estavam morando para Jerusalém, para celebrar aquele momento. Ao receberem a mensagem de Pedro, ao se converterem àquela nova mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, a partir da pregação de Pedro e da igreja, aqueles judeus, eles levaram essa mensagem para suas comunidades, para os lugares onde eles viviam. Então isso explica porque desde muito cedo a mensagem de Cristo começou a ser pregada, começou a ser vivida em várias partes do mundo. Quando os missionários, quando São Paulo e outros missionários chegaram em algumas dessas comunidades, eles já encontraram, eles já foram bem acolhidos porque eles já tinham conhecimento do Evangelho de Cristo a partir dessas pessoas que trouxeram a mensagem depois lá do Pentecostes, lá do ano 30, lá em Jerusalém. Então o primeiro anúncio do cristianismo, o primeiro anúncio do Evangelho feito fora da Palestina foi a partir do Pentecostes. Por isso que essa festa, esse momento é tão importante na vida da igreja. Porque ele marca realmente aquilo que se chama a explosão, a propagação da mensagem cristã, da mensagem do Evangelho de Cristo. Não só para a Palestina, não só para Jerusalém, mas para várias partes do mundo. Então assim foram surgindo as primeiras comunidades cristãs. E essas comunidades, elas passaram a ter alguns costumes, algumas atitudes que começou a diferenciá-los dos judeus. Fato importante que é preciso a gente conhecer é que essas pessoas que acolheram a mensagem cristã, que acolheram o Evangelho pregado por Pedro naquele dia, né, e assim também como os apóstolos de Cristo, eles não se consideraram imediatamente cristãos. A gente vai ver mais à frente que esse termo cristão ele surgiu algum tempo depois, lá em Antioquia. Naquele momento, aquelas pessoas que abraçavam o Evangelho, eles não se consideravam fora do judaísmo. Eles continuavam se considerando judeus. Eles passaram a se diferenciar dos outros judeus que se mantinham ainda resistentes em aceitar o Evangelho e aceitar Jesus Cristo. Principalmente a casta sacerdotal, as castas sacerdotais que haviam encaminhado Jesus para a condenação e para a morte. Então, esse vídeo, esta aula é só para a gente entender como nasceu a igreja, nasceu da vontade de Deus, está lá em Mateus 16, e como iniciou, como essa mensagem foi espalhada, foi propagada a várias partes do mundo. Depois a gente vai ver como os apóstolos e os evangelistas e os missionários levaram a mensagem cristã a muitos outros lugares. Mas esse é assunto para a nossa próxima aula. Por enquanto, obrigado a você que assistiu. Fique com Deus. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que aparece aqui embaixo. E também acessar o blog, lá onde você vai encontrar outros vídeos, outras informações e outros cursos também. Um abraço.
Fique com Deus. Lord,